Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí a mais uma aula, espero que vocês estejam ótimos. Vamos lá dar prosseguimento ao nosso conteúdo. Na aula anterior nós estivemos falando aí sobre os três principais compartimentos do relevo brasileiro, os planaltos, as depressões e as planícies. Nós já explanamos a fundo aí o que são os planaltos. Hoje nós vamos falar a respeito das depressões e das planícies. A partir do momento que vocês estiverem assistindo essa aula, vocês já façam uso do material didático. Nós vamos dar continuidade hoje na página 28. Prestem bastante atenção, leiam essas páginas, grifem aquilo que vocês acharem importantes, anotem se vocês tiverem alguma dúvida, para que nós possamos saná-las posteriormente. Assim também, gente, como prestem bastante atenção no momento aí de fazer as atividades, ok? Vamos falar aí a respeito do que são as depressões. As depressões brasileiras, elas são inclinações suaves que ocorrem aí nas bordas dos planaltos e das bacias sedimentares. As que ocorrem nas bordas dos planaltos e bacias sedimentares podem ser de duas formas, depressão periférica ou depressão marginal. As depressões periféricas são aquelas que se encontram entre escudos cristalinos e bacias sedimentares. E as depressões marginais são as que se encontram apenas nas bacias sedimentares, ok? Gente, também podemos ter um outro tipo de depressão que estão aí nos cursos e vales dos grandes rios. Essas também podem ter algumas denominações como depressão do Araguaia, depressão do Tocantins e também do São Francisco. E nós temos aí as planícies. As planícies são o menor compartimento do relevo brasileiro. Ou seja, nós temos planícies apenas aí no litoral brasileiro e nós temos aqui no interior do território brasileiro que se estende para a Amazônia. Temos também na parte central do país. Essas planícies, gente, da parte central do país, da região amazônica, são planícies alagadas. Porque chega a determinada parte do ano em que ocorrem as cheias, o nível desses rios, onde elas se estendem, porque essas planícies elas se estendem ao longo do curso de grandes rios, o nível desses rios sobe e alagam essas planícies, como vocês já puderam observar aí através da televisão, dos jornais, ok? Vamos continuar também falando a respeito da hidrografia do Brasil. A hidrografia é o estudo de todas as águas do planeta, sejam elas desde as geleiras até os mares oceânicos. Só que no Brasil nós temos três categorias importantes que nós temos que estudar, que são as águas subterrâneas, águas superficiais e o mar territorial brasileiro. Vamos estudar as três de forma distinta. Nós vamos começar falando sobre o mar territorial brasileiro. O que é o mar territorial brasileiro? Vocês vão observar aí o mapa da página 29, onde nós temos em um azul mais escuro toda a parte que compreende ao mar territorial brasileiro e também temos em um azul mais claro a zona econômica exclusiva, que também faz parte aí desse mar, certo? Mas nós vamos entender a diferença entre um e entre outro. Nosso mar territorial, bem como a plataforma continental e a zona econômica exclusiva, faz parte das águas jurisdicionais brasileiras. Isto é, são águas que estão sob o controle da autoridade brasileira. Tem importância estratégica e econômica em razão dos recursos naturais que apresenta, sendo por isso chamado de Amazônia Azul. Aí vocês vão me perguntar, professora, por que Amazônia Azul? Nós estudamos em aulas anteriores a respeito das possibilidades de exploração que se encontram na Amazônia e o quanto a Amazônia é rica em recursos naturais e o quanto que ela oferece aí esse poder econômico para o nosso país. Aí por isso, por consequência dessa área do nosso país também ter muitos recursos naturais, é chamado aí de nossa Amazônia Azul, de onde é retirado o nosso petróleo. Só que tem uma diferença entre o mar territorial brasileiro e a zona econômica exclusiva. O mar territorial se estende até 12 milhas náuticas, cerca de 22 quilômetros além da costa. Então vai da costa a 22 quilômetros. Aí corresponde ao mar territorial. Dentro desse mar territorial, todas as embarcações estão sujeitas ali às leis da Marinha Brasileira, ok? Aí a zona econômica, como o nome mesmo sugere, né, é uma área aí de exploração dos recursos naturais, de exploração econômica,
que acontece? Ela é uma área que tem uma livre navegação, ou seja, nós estamos explorando lá, só que outros países também podem estar passando ali com as suas embarcações normalmente. Ela se estende aí até 12 milhas, de 12 milhas náuticas até 200 milhas, cerca de 370 quilômetros. Vocês podem observar toda a abrangência dela aí dentro do nosso mar territorial, ok? E nós vamos falar também, gente, a respeito dos aquíferos, abrigos das águas subterrâneas brasileiras. O Brasil é o país que detém a maior quantidade de água doce do mundo, cerca de 12%. Nós temos que cuidar desse nosso patrimônio, nós temos que cuidar desse nosso recurso, preservar ao máximo, porque nós somos aí o país que detém a maior quantidade de água doce disponível do mundo. Boa parte dela está nos aquíferos. Aí vocês vão perguntar, mas o que é um aquífero? O aquífero trata-se de unidades rochosas ou de sedimentos porosos e permeáveis capazes de armazenar grandes volumes de água subterrânea e cuja exploração é viável. Os aquíferos, gente, eles recebem aí as águas, essas águas elas infiltram na rocha e depois elas são guardadas aí no subsolo. E sua exploração é provavelmente muito viável em caso aí de nós perdermos totalmente aí as nossas águas superficiais, certo? Nós temos 2 aquíferos importantíssimos no Brasil. Os 2 grandes aquíferos que vocês vão observar aqui na página 30, que é o sistema aquífero Grande Amazônia, que antes era o Alter do Chão, mas por motivos aí de restrição do uso do nome, aí acabou mudando aí para aquífero Grande Amazônia. Vocês podem ver que ela abrange o território brasileiro e também abrange os países que estão aqui fora, como o Equador, Colômbia e Peru. Vocês vão observar aí quando estiverem fazendo a leitura do mapa. E também nós temos o aquífero Guarani, que é o mais conhecido, acredito, por vocês, que sempre é falado aí nas propagandas de TV, é o aquífero Guarani, que também se estende no Paraguai, Argentina e Uruguai, e uma grande parte aí do território brasileiro. São os nossos 2 grandes aquíferos, né? São os nossos 2 grandes volumes de águas subterrâneas, ok? E nós vamos lá para a página 31, onde nós vamos falar sobre as águas superficiais e as bacias e regiões hidrográficas do Brasil. Primeira coisa, nós sabemos que águas superficiais são aquelas águas que estão sob o solo. E nós temos a formação aí das bacias hidrográficas. Aí vocês vão perguntar, professora, mas o que são bacias hidrográficas? A bacia hidrográfica, gente, é uma área ou região de drenagem de um rio principal e seus afluentes. Bacias hidrográficas, elas são definidas por critérios naturais. Aí vocês vão perguntar, professora, qual a diferença de bacias hidrográficas para regiões hidrográficas? As bacias hidrográficas, como vocês sabem, elas não respeitam limites territoriais. Elas estão aí estendidas para fora dos limites do nosso território. Se vocês forem pegar um mapa que contém apenas as bacias hidrográficas, vocês vão ver que elas vão exceder aí os limites do nosso território. Já as regiões hidrográficas, elas compreendem uma ou mais bacias hidrográficas e elas respeitam os limites territoriais. Aí vocês vão perguntar por quê, professora? Porque isso daí, gente, foi uma norma feita lá nos países europeus para que fosse seguida. É uma norma aí de questão de preservação desses recursos naturais, certo? Dessas bacias. Então, a Agência Nacional das Águas é que é responsável aí, é o órgão competente por cuidar dessas regiões hidrográficas. É o órgão competente por cuidar das bacias hidrográficas que estão dentro do nosso território. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo dessa aula. Se tiverem alguma dúvida, me chamem. Um ótimo dia para vocês, gente, e prestem bastante atenção aí no momento de resolver as atividades, ok? Um beijo e até a próxima!